O estudo de hoje é sobre o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Itens 1 a 8. Retribuir o mal com bem. Então, aprendestes que foi dito: amareis o vosso inimigo e odiareis amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre o justo e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazei mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então, a gente começa a perceber no Evangelho, a partir da vinda de Jesus, assim, uma nova perspectiva, né? Uma mudança dos paradigmas. Porque um Deus, na época de Moisés, na época de coisa, era um Deus que foi apresentado como algo rígido, né? Poderoso e temido. E Jesus vem trazer um Deus que é Pai, que é amor. Então, ele começa a mudar a forma da gente também lidar com o outro. Então, se antes você tinha o amor ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, agora ele fala que que o inimigo também é um irmão, né? Então também deve-se amar o inimigo, que não pode se fazer guerras santas, como a gente vê muito na história, tudo pela filosofia apresentada já por Jesus, isso não cabe, porque somos todos irmãos. Então, o inimigo é alguém que ainda não está próximo a gente afetivamente, mas que nem por isso deve ser maltratado, não merece respeito. Não, todos são seres humanos, todos precisam ser respeitados, e então o amor deve ser estendido a todos. Mas aí ele vem depois de assim, mostrar que há uma diferença, né, nesse amor. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançada contra o egoísmo e o orgulho. Mostrando que isso é fácil? Não, não é fácil amar o inimigo. Às vezes amar um amigo, amar um filho, às vezes amar um irmão. Já é difícil, tem momentos que a gente fica assim, bota, né, a mão na cabeça, conta até 10, mas você não deixa de amar porque é o seu filho, é o seu irmão, você acaba, tudo bem, passa um tempo, se reconcilia, mas, assim, então não é fácil, mas é um trabalho que tem que começar, que é, assim, é vitória contra o egoísmo e o orgulho, porque a maior parte das vezes o que torna o outro o nosso inimigo é o nosso orgulho. E gostei dessa sequência de figurinhas. Os resultados do esforço quase nunca se veem de imediato. Dê tempo e verás. E se olharem assim para o desenho, você olha que está começando a regar a plantinha. E aí está regando, a gente não está vendo, a raiz está nascendo por baixo, mas você vê uma raiz que está se crescendo e que vai ser a estrutura, esse arcabouço, para a planta depois se desenvolver. Então assim, a gente vai molhando, vai mostrando respeito para o inimigo, vai mostrando alguma atenção, tudo, que com o tempo o comportamento vai mudar, mas a gente não deve esperar, tá, que vai poder mudar
um estalo de dedos, isso vai ser instantâneo. Não, não é. Foram, às vezes, anos de ódio, porque tem, às vezes, várias encarnações que esse ódio vem sendo alimentado, não vai ser com uma palavra que você vai conseguir. Então, é um trabalho persistente, regando, regando, regando continuamente. Continuando, entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra em cima do texto. Equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Não pretendeu Jesus que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa um amigo. Ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade da maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente o pensamento benévolo. E o pensamento benévolo nos envolve numa agradável fuga. Então, mostrar isso, assim, a gente não vai se sentir também, a gente não vai querer dar uma festa, chamar os inimigos, tudo coisa, e achar que isso vai estar ótimo. Não, isso, como eu falei, ó, molhar a plantinha e tem que esperar a coisa. Então, é claro que você ainda vai sentir o desconforto numa presença do inimigo, você vai ter que ir trabalhando isso por muito tempo, até que algum dia ele possa vir a ser um amigo. Mas enquanto isso ainda não acontecer, a presença dele não vai ser algo agradável como a presença de um amigo, de uma pessoa muito querida. Por quê? Porque até assim, toda a energia que a gente, por mais que a gente em atos esteja, às vezes, tentando não dar um tratamento hostil, você não vai conseguir passar ainda, a não ser que você seja um ser muito superior, que consiga realmente olhar com grande afeto todos de forma igual. Mas a gente ainda não é assim. Então, a gente assim, não vai estar internamente sentindo esse mesmo afeto que sente por um amigo. E isso vai fazer com que esse ambiente não tenha, assim, energeticamente, não seja algo confortável, agradável. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causa. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar o bem que lhes advenham, é socorrê-los em se apresentando ocasião, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicar, é finalmente retribuir sempre o bem e o mal, não querendo humilhar. E aí, quando você não perdoa, o prisioneiro é você. A gente acha que o perdão é algo que a gente vai fazer pelo outro, mas é primeiro algo que a gente está fazendo por nós mesmos, estamos fazendo por nós mesmos. Porque quando a gente fica alimentando aquela hostilidade, aquele ódio, a gente se sente prisioneiro, a gente está preso ao outro, a gente está querendo acompanhar a coisa do outro, a gente está ali numa vibração muito próxima do outro, porque a gente está, então, assim, aprisionado nesse ambiente que acaba nos adoecendo, nos fazendo mal. Então, a liberdade é primeiro para a gente. Quando a gente perdoa, a gente perdoa, realmente se perdoar, realmente de coração, nesse momento, você vai deixar seguir. Aquele para quem a vida presente é tudo, tem no inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso, do qual unicamente a morte, pensa ele, pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar parece mesmo uma fraqueza indigna de si,
é muito de uma questão cultural, né? Da nossa sociedade, da época em que o duelo foi extinto há pouquíssimo tempo, mas o ser humano ainda guarda essa coisa, né, da honra, né? A gente achar que você não retribuir, não ser olho por olho, dente por dente, você está sendo fraco, quanto é muito o contrário. Para o crente, e sobretudo para o espírito, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar. O elevado ponto de vista que se coloca o torna menos amargas as vicissitudes, quer advenha dos homens, quer das coisas. Essa ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. Para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha alma maior, mais nobre, mais generosa que a desse último. A gente perceber isso da gente tem que dar um passo. Né? Quando tem uma briga, uma briga familiar, uma briga entre amigos, tem que ter alguém que seja mais generoso, mais nobre, que dê aquele primeiro passo para se reconciliar. Porque mesmo entre amigos, né? Há, às vezes, alguma discórdia, alguma briguinha, e às vezes, assim, orgulho, tudo impede essa reaproximação por um bom tempo, até que alguém se consiga ser o primeiro a demonstrar essa generosidade, perdoar. Então, ele fala isso em relação a esse livro, a gente pensar isso, que a gente teve muitas vidas, então, não é se a gente tivesse, né, se a gente tivesse um esquecimento, a gente lembrasse tudo, a gente ia ver o quanta coisa já aconteceu, quantas vezes a nossa visão de que somos às vezes vítima é equivocada, que nós já fomos algozes, já fomos vítimas em outras, normalmente algozes, esse ciclo que nos interrompe, às vezes por muitas gerações, né, muitas encarnações. Então, é preciso, assim, esse primeiro passo, você se dispor a ser, usar de caridade, ser generoso e não deixar seu orgulho falar com força, usar de humildade e tentar essa reconciliação. Não encontramos ninguém por acaso, atravessamos o caminho um dos outros por um motivo. Assim que a gente encontra os amigos por acaso, a gente também encontra os inimigos por acaso. Existem inimigo, às vezes até na família, às vezes como filho, como irmão próximo, e casos assim até de subjugação, de uma épocas, né? Em outras encarnações, às vezes a pessoa vem até como, já vi relatos em literatura, né? Como irmãos siameses, para que você consiga finalmente se libertar desse ódio. Como é difícil, a gente tem mil oportunidades, não fazemos assim, valer uma oportunidade. Os inimigos desencarnados. Sim. Ainda outro motivo tem o espírito para ser indulgente para com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária, e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Será que todos estamos em evolução? Então, estamos aqui encarnados no planeta Terra, todos somos espíritos imperfeitos. Então, não adianta a gente querer colocar aquela auréola e achar que somos santos, somos coisas, porque não somos. Então, a gente precisa que todo mundo está aqui para aprender, para evoluir, e que o destino de todo mundo, mais cedo ou mais tarde, é ser um espírito melhor, mais evoluído. Mas, por enquanto, tanto mundo quanto a gente está penando para ser melhor. Sabe também que a morte é apenas o livro da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação.
capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo não alimentando. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática do perdão, ao perdão e ao preceito de Cristo. Amai os vossos inimigos. Mediante bom procedimento, tira-se todo o pretexto às represálias, podendo até fazer do inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Então, que a gente assim, achar, que morreu, você matou seu inimigo e acha que ficou livre. Não, às vezes é até pior, porque desencarnado, ele pode te perseguir, pode te obsediar, pode... Então, isso vai se perpetuando. Então, ódio não transforma o inimigo em amigo. Então, ao contrário, você tem, quando você começa a se reconciliar, que você vai começando a aplacar esse ódio. Enquanto você rebate ódio com ódio, você só amplia o ódio. Amor é a única flor que desabrocha sem a ajuda das estações. Calibre branco, dança, fundo. Fala isso, que o ódio só o amor que é capaz de combater o ódio, de transformar esse ódio. E não tem hora para começar, não tem estação certa para o plantio, é começar agora, é começar o mais cedo possível. Não precisamos esperar. Não, ela vai desabrochar sem qualquer administração, vai desabrochar quando você se dispuser a isso. Pode-se, portanto, contar inimigo assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo visível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações, que tanta gente se vê a braços. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, consequentemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio distante, isto é, pela caridade, que essa tem por efeito o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra, que deve ter presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Então, eu falo isso, sacrifício do ódio existente pela caridade. Me lembrou uma passagem que o Divaldo conta, que ele tinha um inimigo, e que ele estava tentando trabalhar isso, mas que estava muito complicado, difícil. E na Mansão do Caminho apareceu uma criança que era a mãe desse inimigo numa outra encarnação, e ele acolheu essa criança. E isso, esse ato de caridade, fez com que o inimigo realmente percebesse o quanto o Divaldo, nessa encarnação, estava tentando fazer diferente, estava tentando ser uma boa pessoa, e como é que aí ele acreditou nesse bem, acreditou nessa, viu como verdade esse propósito de reconciliação, e aí acabou essa rivalidade, essa inimizade que existia entre eles. A alma não tem segredo que o comportamento não revele. Lao Tse. A alma acaba se expressando através do nosso comportamento. Então, o que a gente sente reflete em como a gente age.
Então, por isso é importante a gente cuidar de olhar com verdade para a gente mesmo, esse autoconhecimento, porque nossas ações vão acabar refletindo algo que às vezes a gente tenta esconder da gente mesmo, em algum momento isso aflora através de ações. Então é importante isso, que a gente só consegue a mudança quando a gente trabalha realmente o que está por trás desses atos, o que está com nossos sentimentos mais profundos, nosso ser mais interior. Então começa a transformação, tem que começar de dentro para fora. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. E se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. Porque se alguém quiser pleitear contra vós para vos tornar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dá àquele que vos pedir, e não repilas àquele que vos queira tomar emprestado. Me lembrou Gandhi, né, da filosofia da não violência. Eles se sentavam e não iam me bater, lutando, fez assim, uma luta diferente, né, que impressionou o mundo, que acabou conseguindo ser vitoriosa, mas foi duro, foi um longo tempo, mas ele trabalhar essa parte disso, de não retribuir violência com violência. Os preconceitos do mundo sobre que se convencionou chamar ponto de ouro produzem essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho, que leva o homem a retribuir uma ofensa com outra, que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época que Moisés vivia. Veio Cristo e disse, retribua o mal com o bem. Disse ainda, se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto não lhe compreende que haja mais coragem em suportar o insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Olha isso, né? Como a gente assim. Hoje ainda tem dificuldade de entender isso, de ver que, na verdade, não é covardia, é preciso maior coragem para você não revidar, porque para revidar é fácil. Né? E aí tem várias faces, uma é quase bonita, outra é quase feia, sou aqui, quase feia, Clarice Lispector. Nossas faces, nós temos várias faces. Então, assim, temos que perceber que o bem e o mal ainda existem em todos nós, nesse planeta, e que o inimigo não é nessa forma maniqueísta, o mal e nós somos o bem. Que todos temos essas várias faces e tentar fazer, então, brotar o melhor na gente. Deve-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tampouco conta outro que manda se arranque o olho, quando for a causa de escândalo. Levado ao ensino, às suas últimas consequências, importaria ele condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se não lhes pusessem freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus reverter toda defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentemos a outra face aquele que nos haja batido numa, disse sobre outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que maior glória vem de ser ofendido do que de ofender, que suporta pacientemente uma injustiça do que praticar alguma. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Lançai para diante olhar.
Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Tem muita reflexão aí, né, para a gente pensar bem nisso, que, na verdade, a gente tem uma lei de causa e efeito, então, quer dizer, o mal que pratica vai ter consequência. Então, não é tomar o pé da letra que a gente não deve achar que tudo bem que as pessoas façam mal quanto que eles querem. Tem as leis da própria terra, né, de cada país, cada coisa tem suas leis que o seu treinamento, que é para ser cumprido, com relação a isso, vai implicar em condenação. Mas eu pensando assim, principalmente quando falamos de vingança, esse sentimento, mostrar que isso vai implicar em que o mal para a gente, que não é o mal que nos fazem que nos faz mal. O mal que fazemos é que nos torna mal. Que faz com que, e aí, ele que é que nos adoece, que nos faz sermos espíritos assim, mais atrasados, enquanto a gente ainda revidar o mal. Então, a importância é de pensar nisso. Quanto à vingança, quanto a isso, o mal que fazemos é que nos traz problemas, porque esse traz problemas para o nosso ser, para o nosso espírito, para a produção de mal que o outro faz, não não nos atinge de uma forma, se a gente não quiser. A gente, assim, que às vezes a gente empodera o outro quando se sente ofendido, quando ali deixa que o outro manipule essa parte, né? Mexendo com o nosso orgulho, e aí a gente fica nisso. Então, uma atitude de vingança nossa, essa sim, nos faz mal. A arte, você sabe, é a arte de saber o que ignorar. Ele tem que buscar assim, essa sabedoria, de saber em que momento que você não vai deixar que o que o outro está fazendo te atinja. Você não vai dar esse poder ao outro. Você vai desenvolver essa arte de ignorar para ver quando que você deve usar. Muita paz. Então, nós estamos, Lourdes. Tudo bem, Lourdes? Tudo bem, aqui. Então, a gente teve alguma